Oi, gente, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre narrativas criativas, processo criativo dentro da narrativa, para você conseguir criar conteúdo lifestyle e chegar em algum lugar com isso. Trouxe a Nathalie aqui para fazer uma colaboração. Ela é estudante de letras e ela tem alguns insights para dar para a gente sobre esse assunto. Vamos lá? Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Nathalie, eu sou estudante de letras. Eu deveria estar cursando letras nesse momento. Eu também dou aula de gramática e de redação. Sou uma grande consumidora de conteúdo digital, então isso eu acho que é uma das coisas importantes para eu estar aqui. Não sou especialista, tipo, uma mega especialista no assunto, mas consigo fazer algumas junções entre os dois mundos e espero que seja útil. Acabei de cortar meu cabelo na quarentena, assim, cortei eu mesma. Então, eu vou ficar mexendo nele, porque eu tô me adaptando ainda. Mas pode ignorar. Obrigada. É isso. Tá. Primeiro, vamos esclarecer para as pessoas o que é esse conceito lifestyle, que tem muita gente que faz na internet. Quando o seu conteúdo é específico para esse tipo de conceito, quer dizer que você cria um conteúdo sobre como viver a vida, é basicamente isso. Então, você filma a sua vida e fala coisas especificamente sobre a sua vida, e esse é o seu conteúdo geral dentro das suas redes sociais. E tem muita gente que decide criar conteúdo lifestyle porque não tem um assunto de nicho específico, ainda não conseguiu achar seu nicho, ou porque acha que é mais fácil filmar coisas da própria vida e coisa e tal, realmente porque é um conteúdo que está sempre na nossa mão, né? A gente que vive a nossa vida, então é um conteúdo que está sempre próximo a gente. Mas é interessante falar, e todo mundo que fala sobre internet fala isso, que para criar um conteúdo lifestyle e as pessoas consumirem esse conteúdo, você pode ser na realidade, as pessoas falam que você tem que ser um tipo de pessoa só, e eu vou falar que você pode ser um outro tipo também. Mas esse tipo que todo mundo fala que você precisa ser para criar conteúdo lifestyle relevante basicamente, você tem que ser uma pessoa interessante. E sem querer ser grossa, nem nada dessas coisas, mas o que eu quero dizer com isso? Você tem que ser uma pessoa interessante. Eu quero dizer que você tem que ser famoso, ou as pessoas precisam se interessar em algum ponto específico da sua vida para que elas queiram consumir conteúdo sobre você, sobre a sua vida, para que elas tenham curiosidade sobre saber mais disso, né? Então, as pessoas nunca recomendam conteúdo lifestyle para pessoas que estão começando, por causa desse fator. Mas eu vim aqui falar que você pode começar e criar conteúdo lifestyle, sim. Mas você tem que aprender a criar narrativas interessantes. Narrativas que as pessoas tenham curiosidade de acompanhar em cima da sua vida. Você não pode ficar jogando fatos sobre a sua vida que ninguém tá nem aí. É basicamente isso. Então, o que acontece? Para a gente começar a conseguir pensar como uma pessoa que cria boas narrativas, eu trouxe a Nathalie aqui para a gente fazer alguns exercícios que alunos de letras, pessoas que trabalham com escrita, fazem para que eles consigam construir uma narrativa interessante. A partir da maneira que você consegue criar isso de uma forma mais metodológica, essa palavra não existe? Metódica. A partir do momento que você consegue criar isso de uma maneira metódica, você vai conseguir pensar nisso enquanto você está produzindo conteúdo, porque é essa rapidez que a pessoa que produz conteúdo lifestyle tem que ter para criar narrativa interessante, para que as pessoas continuem acompanhando sempre o conteúdo dela. Então, já falei um monte, e eu vou deixar a Nathalie começar a falar agora
sobre técnicas e narrativa e coisa e tal. Vamos lá. A primeira coisa, eu queria deixar claro que nada veio da minha cabeça. Quando vier da minha cabeça, eu aviso. Tirando isso, tudo veio de dos direitos autorais. Eu não preciso apresentar para vocês, eu espero, uma referência bibliográfica de acordo com as normas da ABNT, mas existem, tipo, tudo que eu tô falando não veio de mim, né? São artigos. Quando eu lembrar, eu falo, mas eu provavelmente não vou lembrar, porque eu sou péssima, eu leio muita coisa. Tipo, não só eu, mas, né, a gente lê muita coisa. E eu vou falar as coisas que são mais consensos, assim, eu não vou falar teorias muito específicas. Então, qualquer dicionário... Mas qualquer coisa, a gente pode deixar os links aqui embaixo também. A gente pode deixar, mas qualquer dicionário da narrativa, qualquer ensaio sobre narrador. Tem um ensaio ótimo que chama O Narrador, exatamente esse nome. Não sei se entra como ensaio, acho que sim, do Walter Benjamin, tipo, que é muito fácil de entender. Mas é isso, tipo, nada veio de mim, só para ninguém falar, mas eu, tipo, sei tudo isso que essa menina falou. Se você ler o texto de teoria narrativa, você vai saber mesmo. Então, algumas coisas eu vou falar, como eu falei, como consumidora de conteúdo, tipo, pontos de vista que eu tenho, mas é isso, tá? Bom, a primeira coisa que eu acho que o que a Tata tá falando é o que basicamente autores fazem desde que a gente tem livros e poemas no começo, né? Poemas e depois a prosa sendo escrita, que é pegar um fato da vida, um fato que normalmente não é nada demais, e transformar em algo sensacional. Eu gosto muito de conto. Conto é com certeza o meu gênero textual preferido. E os contos que eu gosto são contos muito emblemáticos, porque tratam de assuntos cotidianos, assuntos banais e simples numa primeira vista, mas que o autor conseguiu transformar em algo sensacional. Então, por exemplo, o meu conto preferido da vida é A Felicidade Clandestina, da Clarice Lispector, e ela vai falar sobre uma menina, uma criança, que pega um livro emprestado de uma outra criança. Então, de início, esse é um tema completamente banal e ele se transforma em algo muito, muito intenso, muito que você consegue transportar para várias outras faces da sua vida, assim. Então, o que a gente sempre fala é que muitas pessoas têm essa impressão de virar e falar assim, a minha vida daria um filme, ou uma série Netflix, ou um super conto, ou um super romance. Mas, na verdade, não é o quão a sua história ela é, tipo, mirabolante, mas o quanto você consegue tornar ela interessante e fazer com que fatos isolados da sua vida como indivíduo virem fatos que podem ser colocados na vida do coletivo, que qualquer pessoa pode se identificar, que qualquer pessoa pode ser tocada por aquilo. Então, é muito mais da forma que você conta do que o que você conta, né? Então, e eu acho que isso vale também para produção de conteúdo, né? A gente tem vários exemplos que acho que não é legal citar para não virar um vídeo hater, mas, tipo, a gente tem vários exemplos de pessoas que têm vidas luxuosas, mas que não geram conteúdos interessantes. Elas simplesmente compostando coisas caras e mirabolantes, mas que não agregam na vida de ninguém. Enquanto outras pessoas, e já que é um elogio, por exemplo, eu posso trazer a blogueira de baixa renda, ela não tem uma vida sensacional, mas ela tem bordões e você acompanha uma narrativa, uma história do que ela está criando e aquilo fica interessante. Você fica lá e fica ansioso para saber o que ela está falando. Né? E ela tem um nicho, né? Isso é bem específico. Interessante. Ela tem um nicho específico e aí ela consegue criar um lifestyle dentro desse nicho. Essa é uma coisa que a Nina Secrets fala muito do curso dela. Eu estou fazendo o curso agora da Nina Secrets e ela fala muito isso quando ela vai falar de nicho no curso dela, que você pode fazer lifestyle, mas o ideal é que você tenha um nicho até para o seu lifestyle. Então, tipo assim, eu estou fazendo lifestyle. Lifestyle de quê? A blogueira de baixa renda, por exemplo, ela faz um lifestyle de ser de baixa renda. É basicamente isso. Mas tem algumas pessoas que não têm um nicho específico para o lifestyle, e essas pessoas geralmente são pessoas famosas e coisa e tal,
Mas o que a gente quer, no ponto que a gente quer chegar aqui é que, mesmo sem ser uma pessoa famosa, você pode produzir conteúdo sem ter um nicho, sendo lifestyle, mas você tem que saber criar uma boa história. Usando, por exemplo, o exemplo que você falou, que pessoas postam coisas luxuosas por postar, você não vai dar exemplo, mas eu vou dar. A gente tem, por exemplo, as Kim Kardashians. Eu não estou falando que elas não geram nenhum tipo de conteúdo interessante, porque elas foram as mães do contorno, e é isso aí, elas são mães de todas as blogueiras do mundo. Mas elas não costumam gerar muitos conteúdos assim, nossa, meu Deus, que conteúdão. Elas geram Que basicamente. novidade. Elas geram basicamente isso que você falou, né? Elas é consumo, consumo, consumo. Só que é importante a gente falar que todo mundo que é conhecido e cria algum tipo de laço gera algum conteúdo que tem importância para as pessoas. E se não gera na internet, gera em algum outro lugar. As Kim Kardashian, por exemplo, elas têm um reality show na televisão. E elas são conhecidas por causa desse reality show. Então, na internet, elas não geram esse conteúdo de conexão ou de importância. Mas na televisão, elas geram. Por quê? Porque elas filmam a vida delas. E na vida delas tem conflitos, na vida delas tem festa, na vida delas tem traição, briga. E tudo isso gera uma narrativa interessante. E aí Sim. as pessoas se conectam. Então, Sim. é importante falar que não existe conexão por conexão. É por isso, que, inclusive, que a gente está falando aqui da narrativa. Não existe uma pessoa que tenha engajamento, que consiga manter, tipo, uma vida pública, né, digital, que não cria algum tipo de conteúdo que gere conexão. E para gerar conexão, você precisa aprender a fazer uma boa narrativa. Sim, e é isso que eu falei, tipo, e é o que você tá falando. No final de tudo, não é só sobre o conteúdo, é muito sobre a forma que você conta, é sobre a forma que você expõe aquilo, é sobre como você consegue fazer as pessoas se identificarem, né? A gente tem as Kardashians, tudo bom, né? Que são Kardashians, que são, tipo, extremamente ricas, milionárias, bilionárias, trilionárias, sei lá qual casa desse mal que esse povo já tá. Mas elas têm treta de família igual você na sua casa, entendeu? Você morando no Brasil, tipo, muito longe, com outra cultura, com outra grana, com outra renda, treta com a sua irmã do mesmo jeito que elas tretam entre si, entendeu? E é esse o ponto. Os conflitos são os mesmos. Você causa uma identificação. E a identificação é a maior forma de fazer com que a sua narrativa ganhe força. É com que as pessoas se identifiquem com ela. Você pode ser uma pessoa que critica? Você pode. Você pode ser uma pessoa que tá com pau? Você pode. Mas é muito mais difícil as pessoas entenderem o que você tá falando dessa forma, se não há nenhum tipo de identificação. Até na crítica tem que ter uma identificação. Eu me sinto como você. Eu me sinto ofendido do jeito que você se sente. Isso me incomoda do jeito que você fica incomodado. Então tem que haver uma identificação entre você e o público, para virar uma coisa que todo mundo já passou e aí, ok, todo mundo compartilha, todo mundo escuta, todo mundo entende. É isso que eu ia perguntar. A identificação, ela também não tem tipo, um segundo lado, assim, tipo assim, eu sou sua amiga porque a gente tem o mesmo inimigo em comum? Sim, acontece. Você tem, por exemplo, sei lá, o clássico da literatura, Machado de Assis. Machado de Assis taca o dedo na ferida de todo mundo. Machado de Assis cria narrativas que briga com todo mundo. Então, tipo, todo mundo já se sentiu colocado em prova com Machado de Assis, entendeu? Eu vou falar muito de conto, por quê? Porque no conto você tem mais ou menos o que você... Vamos fazer, tipo, vamos dar uma de Manu Gavassi. Se ela comparou o Big Brother a um retiro espiritual, eu posso comparar o conto ao Instagram. Você tem um pequeno texto, normalmente o conto ele vai ter, tem conto de 1,5 página, tem conto de 3, 4 páginas, mas assim, é muito difícil você identificar o que é conto, então para não entrar num debate super técnico aqui, vamos colocar que contos são histórias pequenas, né? Todo mundo tem essa delimitação na cabeça, tem poucos personagens, pouco espaço, poucas linhas, né? Às vezes tem muito tempo dentro da história,
mas assim, você não perde muito tempo, você não tem 1000 personagens, você não tem 1000 cenários, e o conto, ele faz esse paralelo com o Instagram. Você tem ali uma sequência de stories que você pode fazer, que vão durar só 24 horas e que você tem que passar uma mensagem, porque também ninguém vai ficar 3 horas te ouvindo falar. A pessoa vai aguentar no máximo, sei lá, 5, 6 vidinhos seus. Se a sua história for muito interessante, depois ela vai pro próximo e vai te pular. Então, eu consigo fazer esse paralelo entre conto e Instagram. Então, nos contos, você tem a escolha de um tema que o narrador entende, que o autor, na verdade, entende que pode ser trabalhado por várias pessoas, que várias pessoas vão entender ele, e aí ele é trabalhado através de uma narrativa e aquilo se torna interessante. Então você tem, como eu estava falando, os contos do Machado, que ele consegue cutucar todo mundo. Tem um conto que chama O Enfermeiro, que é o conto que, tipo assim, você lê, se compadece de uma situação, e aí quando você para pra pensar, você fala assim, mano, ele me enganou, entendeu? Tipo, não é isso, não era a ideia. Não posso falar muito, senão vai dar spoiler. E, tipo, é muito legal para você ler. Se você tá tentando criar essas narrativas para pensar nisso. Tipo, ai, eu bati a cabeça, eu fui para trás. Mas para você pensar nisso, tipo, para você pensar que eu posso trazer uma crítica, eu posso cutucar alguém? Eu posso, sim, mas eu tenho que ter alguém que entenda isso que eu tô fazendo e que compre a minha ideia, que se identifique com aquilo que eu tô falando. Então, quanto mais eu conseguir fazer as pessoas se identificarem, mais a minha história vai ganhar sentido e vai tocar a vida das pessoas. E aí entra até numa questão de propaganda, assim, você precisa que as pessoas falem daquilo que você tá fazendo e contem para as pessoas porque elas se identificaram contigo. Então é isso. E aí vem, né? Se você tem um nicho específico, é claro que fica muito mais fácil de você trabalhar, né? Então, e aí vai desde o seu estilo, do tipo assim, eu gosto disso, eu gosto de falar sobre isso, desde o público também, né? Que você quer atingir, tipo, as minhas histórias fazem sentido para aquele público específico, e aí vai. Muito legal. Então, vamos fazer uma coisa, queria fazer uma coisa aqui. Existem alguns pontos que você considera primordiais para uma pessoa que está estudando, que está tentando criar narrativas, assim, existe algum caminho que essa pessoa pode seguir para exercitar isso no dia a dia dela? Eu vou colocar duas coisas. A primeira coisa, consumir muito conteúdo. Seja e, tipo, inove, sabe? Se você quer ser um bom contador de histórias, se você quer leia. Vá procurar mais, vai abrir universos, leia coisas que você não está acostumado a ler. Diversifica o tipo de conteúdo que você acessa, né? Seja além do conto, seja além do teatro, seja além do... seja lendo, como que fala? Crônicas, seja lendo romances, seja lendo séries que blogueiras contam sobre as próprias vidas no Instagram, sabe? Tipo, não sei, mas vai ler, vai pesquisar, tipo, consuma conteúdo para você entender aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta. E é uma coisa que eu sempre faço. Eu não tenho pretensão de ser escritora, não gosto, tipo, não tenho. Eu gosto muito de analisar, de consumir o conteúdo, de ver o que foi feito, mas assim, não escrevo muito. Mas mesmo assim, eu pego um livro, eu separo alguma cor de marca-texto ou alguma cor de post-it e eu marco macetes e técnicas que foram usadas que eu gosto. Então, tem um livrinho e coloque o que eu acho interessante, que tipo de link eu fiz que eu acho bom, entendeu? Tipo, agora, eu consegui fazer esse link sobre conto e Instagram. Eu posso falar que alguns Instagrams são os novos tipos de contos modernos que a gente tem hoje em dia? Eu consigo estudar mais sobre isso? Eu consigo aprofundar esse assunto? Eu consigo criar alguma coisa a partir disso? Né? Então, pensa nisso. E a segunda coisa é o que a gente aprende, tipo, na nossa primeira aula da faculdade em qualquer momento, que é senta e faz. Não vai vir inspiração, não tem a deusa da inspiração que vai baixar em você e de repente você vai sair lá, tipo, fazendo. Senta e faz. Você precisa fazer? A gente fala que a inspiração é a necessidade. Eu tenho que fazer, eu tenho um prazo. O prazo é a sua inspiração. Então, assim, é aquele prazo que você tem, seja que você estabeleceu ou seja que você tem mesmo. Você precisa produzir
até aquele dia. Então, é isso, sabe? Essa tem que ser a sua inspiração. Não espere acordar empolgado, não espere acordar entusiasmado. Não, sabe? É muito trabalho. A gente que trabalha com arte sempre fala muito isso, né? As pessoas acham que tudo é o dom e a inspiração e o nascer sabendo fazer. Tudo bem, você pode ter mais proximidade, mais facilidade, mas você trabalhou pra caramba pra fazer aquilo. Você estudou, você treinou, você ralou. Então não me vem com essa de eu sentei e saiu assim na primeira escrita. Não, você vai escrever, vai ficar uma bosta, você vai pagar, vai fazer de novo, vai criar um roteiro, não vai fazer sentido, vai ter graça na hora, não vai ter graça depois, você vai tentar e vai mudar até que aquilo vai se tornando um hábito para você. Sim. E você falou, nesse primeiro ponto que você falou aí, que você gosta de anotar técnicas que você identifica. Quais são essas técnicas que você costuma anotar? Por exemplo, eu gosto muito de narrativas não cronológicas. Isso Que é isso? Você tem série, sim, você tem séries, tem filmes, você tem livro. Que começa pelo fim. Eu sou a rainha do spoiler. Eu não acho um problema você ganhar um spoiler. Uhum. Eu acho que a graça é como é contado. Então, por exemplo, eu estou assistindo This Is Us, que é uma série que eu sei que já bombou, já tá, né, já vem numa vibe, mas eu comecei a assistir agora. Uhum. E uma coisa que eu acho muito interessante é que a série te dá vários spoilers. Ela fala do presente e a graça da série é você descobrir o que aconteceu no passado que fez eles chegarem até ali. Então, é uma outra forma de trabalhar. E eu adoro aquilo. Então, eu gosto quando alguém, por exemplo, posta uma foto e que, tipo, já é o que aconteceu e a pessoa conta uma história sobre aquela foto, sobre como você chegou até ali, né? Ou ela posta um vídeo e fala assim, agora eu vou contar para vocês como a gente chegou nessa parte, né? How I Met Your Mother, que eu também tô vendo agora, também faz isso. Ele posta, ele passa um insight e aí ele fala pra você como que a gente chegou até aqui. O fulano fez isso nesse dia, o ciclano fez isso nesse dia, né? Você já tem o spoiler, o final, e aí eu vou te contar sobre aquilo. Então, é uma técnica, por exemplo, que eu gosto muito, né? E trazendo para a geração de conteúdo esse tipo de coisa. Tipo, não é sobre o que eu tô contando para você, mas como eu tô contando para você, né? Então, é um recurso, por exemplo, que eu gosto pra caramba. Entendi. Existe mais algum recurso que você queria pontuar, que você goste bastante? Outra técnica que você anota muito? Eu Nathalie, gosto de tudo que é bem pessoal, assim. Eu gosto de coisas que mostram vulnerabilidade, que mostram a marca do autor no texto, né? Porque é importante a gente entender a diferença entre autor e narrador. Tipo, você tá contando uma história, você é uma persona ali, mas você é tem a pessoa que foi lá e escreveu aquilo, né? Eu gosto quando tem esse elo, quando você consegue ver essa ligação, né? Quando você vê que aquilo não é só Isso, por exemplo, vamos pôr no ponto de geração de conteúdo. Quando você vê uma propaganda, uma publicidade que tem algo que é realmente da pessoa ali. Não é só a pessoa contratada seguindo um roteiro, que sim, tem um roteiro, tem um trabalho, tem um porquê, mas tem algo dela, tem uma marca dela ali. Que você, tipo, se fosse um livro, se aquele vídeo, aquela publicidade, aquela foto fosse um livro, a legenda, eu consigo pegar um grifa-texto e riscar e falar assim, isso daqui é propriamente a pessoa. Não é por conta da publicidade, não é por conta da marca, não é por conta de nada. E dentro de livros você consegue fazer isso, né? Você consegue, ou de contos, ou do que for, grifar e falar assim, isso daqui é muito característico dessa pessoa, isso daqui é a marca dela. Eu gosto sempre de deixar algum tipo de marca nas coisas que eu produzo. Tá. Bom, antes da gente ir para o último bloco do vídeo, não esquece de se inscrever nesse canal, curtir a publicação, tá tudo pode aqui dar embaixo. like também, não tem problema nenhum, a gente não liga, só participa. Se você ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários e a gente vai fazer de tudo para sanar a sua dúvida. Mas segue a gente nas nossas redes sociais, elas vão aparecer aqui na tela e elas vão estar no link desse vídeo na descrição também. Mais alguma coisa que eu esqueci? Acho que não. Então, vamos para a última parte do vídeo, que é onde eu trouxe um exemplo para a gente dar uma
fazer um pequenino estudo de caso do âmbito da publicidade e das narrações e coisa e tal. E o estudo de caso que eu trouxe hoje para a gente fazer é a Tainara Ogê. Eu sou muito fã dela. Eu adoro o jeito que ela trabalha. Eu gosto muito de quem traz um tom de humor para o conteúdo. A Nathalie sabe que esse é meu ponto fraco. Eu gosto muito. Mas eu trouxe a Tainara Ogê especificamente porque ela é basicamente o exemplo de tudo que a gente está querendo falar nesse vídeo, que é uma pessoa que não era famosa, não era conhecida, não era do eixo Rio-São Paulo, que a gente sabe que é um eixo que bomba mais as pessoas, e ela era do Nordeste, né? Ela é do Nordeste? Ela é do Nordeste, não era conhecida. Ela é não de era... São Luís, né? São Luís Maranhão, isso. Ela é de São Luís Maranhão, não era famosa, não era conhecida, não estava na rede social mais popular do mundo. Ok, ela estava numa rede social que era moda na época, que era o Snapchat, mas ela não estava posicionada em nenhuma das redes sociais mais populares, né, do mundo. E mesmo assim, ela estourou. E ela estourou fazendo lifestyle. É basicamente o que ela faz, a Tainara Ogê, lifestyle. E aí eu te pergunto, ela não tinha um nicho específico, embora ela fosse concurseira, falasse muito sobre isso, mas a Tainara nunca teve um nicho específico. O nicho específico dela é a vida dela. E o que eu percebo que torna a narrativa dela, pelo menos para o meu lado publicitário, que eu percebo que torna a narrativa dela muito interessante, é que ela cria personagens em volta dela. Então, ela está sempre contando uma história envolvendo os personagens que circundam a vida dela. Então, ela tem uma irmã que está sempre com ela, que ela dá um nome carinhoso de Lúdilus própria. Com isso, a gente sabe que com isso ela cria uma persona, né? Para as pessoas. E aí ela acaba mostrando um lado interessante dessa persona para as pessoas. E o lado mais boring, assim, ela acaba não mostrando, né? E nem precisa, porque é para isso que a gente cria persona, né? Para mim, o que a Tainara Ogê faz, que é uma das dicas, eu lembrei qual que era a dica que eu queria falar, ela utiliza de arquétipos. Então, os arquétipos são essas personas que você falou, são extremos, são quase, eles beiram os estereótipos. É quando você pega, só que o que ela faz que é, tipo, muito válido e que para mim é um novo caminho, tanto para a gente conquistar público, quanto para a gente conquistar nosso espaço no mundo mesmo. É se apropriar dos estereótipos que colocam pra gente. Então, por exemplo, você tem ela, exatamente o que você falou, ela era nordestina, de uma família bem tradicional, ela tem aquela mãe que fala alto, que fala com muito sotaque, que fala o que pensa, que tem todas aquelas características do Nordeste, e ela não tentou se transformar numa menina do Complexo Rio-São Paulo e fingir que isso não existia. Né? Ela o tempo todo, e mesmo depois de ter ganhado algum tipo de fama, ela permaneceu com as raízes dela, tanto fazendo São João da Tai, quanto criando isso da mãe dela, de tipo, até hoje a gente vê os barracos da mãe dela e os causos da mãe dela e a família dela. Então, tipo, ela se apropria desses estereótipos que poderiam ser usados de uma maneira negativa e fala exatamente isso. Porque você cria várias coisas. Em termos de narrativa, é muito mais fácil você trabalhar com arquétipos, porque você não precisa. Não que você não precisa ser complexo, mas é o que você falou, tipo, você não precisa ficar explicando mil coisas, entendeu? Você já tem uma coisa, tipo, um senso comum na sua cabeça sobre aquilo. E aí você trabalha em cima daquilo. E a outra coisa que é, tipo, pra mim, o caminho hoje em dia é você se apropriar disso, de coisas negativas e de coisas que as pessoas poderiam usar pra, tipo, tirar sarro de você e falar assim, não, olha só como eu sou mesmo, e daí? Tipo, eu sou, essa é a minha vida e as pessoas vão se apropriando disso.
Então, para mim, o que ela faz é bem isso, assim, ela não esconde as raízes e transforma elas de um jeito que faça sentido para ela. Sim. É meio a Taylor Swift gravando vídeo de sim, tô pegando todo mundo mesmo, todo mundo fala dos meus 1000 namorados e caguei pra vocês, eu vou só chacoalhar a minha bunda. É tipo isso. Tipo, vocês vão me chamar, vocês vão falar, eu vou pegar isso pra mim, eu vou me apropriar dessas coisas. É claro que pra Tainara foi uma coisa muito diferente, porque ela não era famosa e foram jogados isso nela. Mas são coisas da sociedade, pré-estabelecidas. E ela se empoderou desses discursos, entendeu? Então, e é muito interessante ver como a Tainara é o contrário de tudo que as pessoas ensinam sobre criação de conteúdo na internet nesse âmbito lifestyle. Porque ela não era famosa, ela não era padrão, ela não era uma menina padrão, assim. Ela não era eixo Rio-São Paulo. Tinham muitas coisas que, se alguém analisasse a conta dela e se ela quisesse ser criadora de conteúdo e fosse ter uma mentora e alguém analisasse a conta dela, a pessoa ia falar para ela não fazer o que ela faz. Por muitos motivos, por esses motivos também que eu acabei de citar aqui, mas ela tem um dom muito genial para contar história. Ela é uma contadora de histórias. Todos os dias, quando você abre os stories dela, ela tá te contando uma história. A história do que tá acontecendo no dia dela. E é isso que eu tô falando. Tipo, é como ela conta. Porque existem milhares de pessoas como ela, que vivem uma vida parecida com a dela, que tem uma família parecida com a dela, que tem os conflitos que ela tem. Mas ela transforma isso. Todo mundo tinha uma cachorra. Mas a cachorra dela era... Era Jade Sinistra. Exatamente, era a Jade Sinistra. Então, tipo, não era qualquer cachorro. Tipo, a gente tem vários cachorros que, tipo, fazem 1000 coisas. Os seus gatos, por exemplo, são completamente excêntricos. Mas não, a gente queria ver aquela cachorra, porque foi transformado aquela cachorra num estereótipo gigante. Tipo, ela é a Jade. E esses extremos, entende? Tipo, a Jade Sinistra. Tipo, meu, como assim? E você vem, não tem esse acesso do sinistro, do tipo, do dark, do... Não, é um sinistro poodle, de... né? É uma zoeira, mas são extremos. Eu trouxe ela de estudo de caso porque ela mostra muito e exemplifica muito tudo aquilo que a gente falou até agora. Eu achei muito legal que você falou dos estereótipos e eu queria fazer uma perguntinha rápida antes da gente terminar, que é, se alguém quiser estudar mais sobre isso, mais sobre esse assunto, tem algum tipo de conteúdo, de material que você indica para as pessoas estudarem sobre os estereótipos, você fala? Sobre estereótipos, sobre como dominar esse processo de criar estereótipos e coisa e tal. Como entender estereótipos. Porque eu sei que eu entendo estereótipos, eu aprendi um pouquinho disso na faculdade. Eu sei que você aprende também, mas eu acho que quando a gente é totalmente leigo, a gente precisa se inteirar, né? Sobre o assunto. Eu acho que o que mais resume são qualquer tipo de conteúdo sobre criação mesmo de personagens, ou trajetória do herói, que a gente vai chamar, que são esses estereótipos de... E assim, eu acho que isso, eu tô parafraseando a Thaís Farage, ela fala disso sobre moda e eu vou falar isso sobre qualquer coisa da minha vida. Eu acho que você precisa conhecer para depois você saber brincar. Seja fazendo tudo ao contrário, seja criticando, seja atacando fogo no parquinho, ou seja seguindo aquilo. Então, por exemplo, a trajetória do herói, ela vai falar sobre isso. Texto sobre a trajetória do herói. Ela vai falar, né, daquele herói que começa numa vida estável e aí, de repente, ele é medíocre, tem alguns erros, e aí, de repente, alguma coisa acontece na vida dele, e aí a superação dessa coisa faz com que ele evolua espiritualmente e se encontre com algo maior. Essa é a trajetória normal de um herói. E aí você tem... um adendo nisso que você está falando. Ela está falando sobre trajetória do herói. No cinema a gente estuda muito como jornada do herói. Isso. E tem eu vou deixar o arroba, inclusive, aqui, a Bea Goss fala muito sobre isso, ela fala sobre roteiro e sobre escrita de roteiro.
E ela fala muito sobre Jornada do Herói, então se vocês quiserem, como a Nathalie falou que esse é um bom conteúdo para quem quer aprender sobre estereótipos, se vocês quiserem seguir ela, vai ajudar muito. Eu vou deixar o @ aqui, BAGloss. E também tem 2 livros que eu li nesse ano que me ajudam muito nesse caminho de aprender sobre Jornada do Herói, que é o Story, do Robert McQueen. Ele conta muito como criar um roteiro a partir da trajetória do herói e coisa e tal. E o segundo livro, a Nathalie conheci, inclusive, quando eu comecei a ler, ela me perguntou por que eu estava lendo isso. Mas Qual que é era, A Poética. A Poética, isso. De quem? De Platão? Do Não. Aristóteles. Aristóteles, isso. Isso. São 2 livros que falam muito sobre Jornada do Herói e eles dão uma base incrível para você que quer, tipo, conhecer sobre esse assunto. Pode continuar, amiga. Isso, e aí, sabendo disso, você vai saber, tipo, quais são as trajetórias, mais ou menos, que o seu personagem passa, e aí, depois disso, você vai conhecer e aí você vai estudar os extremos que você pode viver. Você tem, por exemplo, e aí eu acho bem interessante, para quem é, assim, do meu grupinho, assim, da militância, ler bastante o que as pessoas que sofrem alguns tipos de preconceito produzem e escrevem sobre se apropriar dos estereótipos. Então, desde mulheres que se apropriaram do faça como uma garota, por exemplo, esse é um tipo de estereótipo, cante como uma garota, jogue como uma garota, trabalhe como uma garota. A gente se apropriou tanto principalmente os homens homossexuais que se apropriaram do viado, né? Uhum. Então, eu sou viado mesmo e caguei pra você. Ou das mulheres que se apropriaram do lésbica, do sapatão. Tipo, do lésbica não, mas do lesba, né? Se eu não me engano. Então, tipo, mas que se apropriam de palavras, assim, que são trazidas de uma forma pejorativa e falam assim, não, você não me ofende me chamando disso, né? Ou do público das mulheres que não estão no padrão, né? Que tipo, gorda não é um tipo de xingamento, não é defeito, é só a minha característica, e daí caguei pra você. Não a minha Nathalie, mas tipo, falando de outra pessoa. Mas, enfim, é se apropriar desses discursos e entender que, tipo, tá tudo bem você ter algum tipo de rótulo. E é isso, eu sou muito mais complexa do que esse rótulo que você me deu e eu vou trabalhar em cima dele, eu vou criar em cima dele e vou fazer você ficar interessante na minha história em cima dele. Até porque eu quebro. As coisas negativas que você esperava de mim, as coisas negativas que você esperava de mim por causa do meu rótulo, eu quebro. Eu, na verdade, trago características, mas eu não trago as coisas pejorativas que você colocou no nome. Então, não é porque eu sou uma mulher gorda que eu não pratico esportes ou não tenho uma vida saudável. Não é porque, sei lá, e aí não é porque eu sou uma garota que eu não trabalho ou não tenho um puta do emprego, ou não tenho uma puta. São esses arquétipos que você vai desconstruindo ao mesmo tempo que você se apropria deles. E são histórias que ficam mais interessantes. Isso. Para vocês entenderem melhor sobre, só para finalizar, para vocês entenderem melhor sobre o que é arquétipo e o que a gente está falando, existem, tipo, exemplos muito práticos e reais que a gente pode dar para vocês agora, que é basicamente, eu acho que todo mundo já assistiu Friends, ou a grande maioria da população humana já assistiu alguma vez algum episódio de Friends. E Friends, os personagens de Friends são descrições nítidas do que a gente está falando, de estereótipos. Então tem lá o Joey, que é a pessoa bonita e burra. Daí tem a Phoebe, que é a pessoa excêntrica, excentricona, que é meio hippie, não liga para bens materiais. Isso é um arquétipo, porque todos eles são muito extremos. O Joey é muito burro, a Phoebe é muito excêntrica, a Mônica é muito neurótica, o Chandler é muito problemático, é todo mundo muito alguma coisa. O Ross é muito chato, a Rachel é muito patricinha. Todo mundo é muito alguma coisa. Então, eles são exemplos muito claros do que a gente quer falar com estereótipo. Que é quando você aumenta
uma característica, e ela pode ser uma característica humana, pode ser uma característica social. Por exemplo, na Phoebe é uma característica humana, ela é uma pessoa muito excêntrica, e na Rachel, por exemplo, é uma característica social, ela é muito patricinha. Ela se transforma conforme a série, mas ela nunca perde essa essência. E quando a gente fala de brincar com isso, é se apropriado. Tipo assim, não é porque você me classifica como uma patricinha, por exemplo, que eu não posso ter outras fases, tipo, que eu não sou mais complexa do que isso. Então, por exemplo, você tem. Eu não preciso viver em função disso, mas tá tudo bem se a gente também tirar risada e gerar alguma coisa em volta disso. É tipo a Anitta admitindo as 1000 plásticas dela e os 1000 namorados, e tipo, falando que ela zoando vai com rebolar a relação a bunda isso. dela. Exato. E Você que, achou tipo, que eu não fosse rebolar minha bunda hoje? É exato. basicamente um estereótipo, entendeu? Ela comentando Ela quando a reforçando. Fátima Bernardes erra o nome do namorado, ela ir lá e comentar assim: ninguém, se a Fátima que teve 2R, imagina eu, né? Ninguém nunca vai poder me julgar por isso. Então, assim, ela faz piada das coisas que as pessoas fariam. Então, já que é pra rir, riam me gerando retorno, entendeu? Se apropria disso e é isso, sabe? Trabalhe em cima. Tipo, não fique com medo de os seus personagens terem estereótipos. Basicamente, por que eu tô falando tudo isso? Tipo, ai, Nathalie, mas nada a ver. É porque a gente tem medo de cair em sensos comuns. E nem sempre os sensos comuns são ruins. A gente precisa entender que as pessoas, sim, elas têm características, mas que elas são muito mais do que ficar só nessa caixinha limitada. E isso a gente aprende, por exemplo, em moda. Eu não sou só romântica, ou eu não sou só um estilo street, ou eu não tenho só um estilo clássico. Eu tenho várias referências e eu misturo elas conforme eu vivo, né? A gente saiu dessas caixinhas. Então, vamos continuar saindo delas, mas sem medo dos nomes para as coisas. É muito interessante isso que você está falando, e a gente realmente consegue analisar isso em qualquer tipo série, coisa e tal, que é basicamente quando o personagem vai crescendo, né? Tipo assim, Sim. vou usar de novo o exemplo da Rachel. A Rachel, ela entra lá em Friends como uma patricinha, sustentada pelo pai, nananã, e aí ela vai crescendo, ela passa de garçonete, ela ganha pouco, daí e ela vai crescendo, e no final da série ela já é uma mega empresária, ela já é uma mega Profissional do ramo profissional da moda, que no era ramo da exatamente uma moda, que era coisa taxada exatamente como de patricinha. fútil. Então, tipo assim, ela começou a ganhar dinheiro e ela ficou muito boa, muito competente numa coisa que combinava muito com o estereótipo que o escritor pensou para ela, mas ela cresceu em cima disso. E isso mostra, tipo assim, que o estereótipo ele não foi usado como não foi usado como xingamento, ele não foi usado como uma maneira de ironizar o personagem ou qualquer coisa assim. O estereótipo foi usado para gerar identificação. Sim. E aí, se a gente consegue fazer isso com as nossas histórias no cotidiano, nos nossos stories, nos nossos posts no feed, nos nossos, sei lá, vídeos no YouTube e qualquer outra rede social que isso possa ser aplicado, com certeza a gente vai ter um retorno muito maior de engajamento, né? Porque a identificação é o que faz as pessoas engajarem. Exatamente. Eu acho que por hoje é só. Foi um bate-papo longo, de quase 1 hora. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que você tenha gostado, Nathalie. Eu adorei! Se você quiser entender melhor sobre cada linguagem de cada rede social, a gente tem um e-book que está à venda, que é sobre isso. Então, você pode comprar e estudar um pouquinho mais sobre as linguagens específicas das redes sociais. Que mais que eu preciso falar? Ai, meu Deus. Só isso. Sobre as linguagens das redes sociais. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários se vocês tiverem alguma dúvida. Por hoje é só. Nós sempre esperamos gerar insights em vocês.
Beijo, tchau.